enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim, os próprios filhos é que se menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformando-no outros em máquina de gula carniceira, quando não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio, na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajuste compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhe as diretrizes do retroceder, do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e para a honra de Deus. Boa noite. Nós vamos começar nossa reunião. Vou pedir a todos que me auxiliem aí, para nós fazermos uma prece. Já ouvimos uma mensagem e somente para harmonizar nossos corações, que a espiritualidade esteja conosco, nos abençoando, nos intuindo, cuidando dos nossos corações, do nosso discernimento, para que possamos captar as informações que nos são necessárias nesta noite. Que Maria Santíssima abençoe cada um de nós, os nossos familiares, e que Deus possa nos proteger hoje e sempre. Que assim seja. Bom, dando sequência aos nossos estudos, nesse primeiro momento da nossa reunião, só para lembrar e situar os que estavam aqui, os que estão chegando, nós estudamos nos primeiros minutos a doutrina espírita. É um passo a passo da doutrina espírita. Alguns conceitos, iniciamos bem com conceitos históricos, ainda estamos trabalhando ainda nas questões conceituais da doutrina. Utilizamos para isso toda a codificação, a Gênese, o Livro dos Espíritos em especial, Céu e Inferno, obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, todas as obras da codificação. E também utilizamos algumas obras do Chico Xavier, né, que foram psicografadas, e outros autores. Todas as vezes que eu vier trazer os estudos, eu sempre gosto de situar, porque às vezes a gente deseja aprofundar os estudos, e vocês poderão fazer isso em casa. Na semana passada, nós falamos de Allan Kardec. Quem estava aqui vai lembrar. Nós falamos do menino, do professor, do codificador. Nós lembramos que ele aprendeu com Pestalozzi, um método inovador para a Europa, um método em que se baseava na intuição, na valorização da intuição para educar. Dentre as coisas que ele aprendeu, principalmente ensinar não é julgar e criticar. Ensinar é promover o desenvolvimento do educando, sem sobrecarregá-lo de conhecimentos dogmáticos, sem sobrecarregar com conhecimentos muito livrescos, conhecimentos
que poderão ser adquiridos de outra maneira, de uma forma mais leve. Pestalozzi, ele entendia que o conhecimento verdadeiro é aquele que parte de uma premissa simples, de um lugar simples, para que possa se tornar complexo. Ninguém aprende o conhecimento pela complexidade. Muitas vezes nós podemos decorar, mas não aprender. E ele sempre dizia isso, que saber é igual a ação mais conhecimento. E algo muito interessante, né, que o educador deve respeitar a individualidade dos seus educandos. Cada um de nós, como espíritos, nós temos um tempo. Pestalozzi já sabia disso, já ensinava isso, ensinou isso para o codificador, e nós vimos isso na semana passada. E muito, muito importante também é a base que fundamenta a disciplina do Instituto, que é o amor. A disciplina obtida pelo amor como fundamento aí para a educação. E hoje, dando sequência ao nosso estudo da codificação espírita, nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia e os critérios que foram utilizados na codificação espírita. Para isso, também estou usando como base, como livro central, o Livro dos Espíritos, principalmente a parte de introdução, em que o codificador faz uma explanação a respeito desse tema. Tá? Muito bem. Metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Allan Kardec não era um cientista, no sentido profissional. De especialista, no sentido profissional, como especialista em estudo de alguma ciência específica, neste ou naquele ramo da ciência. Então, Allan Kardec ele não era um cientista como hoje conhecemos ou como antes eram conhecidos. Mas ele tinha uma cultura científica e um espírito científico. Allan Kardec, segundo o jornalista espírita Deolindo Amorim, revela-se um homem de espírito científico, possuindo todas as condições indispensáveis ao espírito científico. A gente, só para lembrar os fenômenos que antecederam a codificação espírita, e nós dedicamos aí uma noite para estudá-los, mas só para a gente lembrar, os fenômenos das pancadas, lembram disso? Das irmãs Fox? Depois nós também vimos as mesas girantes, que acabou virando uma espécie de um espetáculo para a Europa, principalmente França. E nesse contexto aí o codificador, ele se posiciona, ele percebe que existia alguma coisa que era além do fenômeno, além da questão física, que a física pudesse estudar e dar conta. Ele percebe um princípio inteligente ali e, a partir daí, ele desenvolve uma metodologia para observar. O jornalista espírita Deolindo Amorim, ele diz que Allan Kardec possuía esse espírito científico, essas qualidades que um cientista precisa ter. E aí ele destaca principalmente a serenidade com que Allan Kardec encarou os fatos mediúnicos, com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar nada. Ele serenamente, ele viu, percebeu, e num primeiro momento, ele não nega e nem afirma. Uma outra característica também, uma outra condição para isso, foi o domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. E aí, quando a gente fala de Allan Kardec com esse espírito científico, um pouco dá para a gente utilizar na nossa própria vida. Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, é preciso que a gente tenha serenidade. É preciso que a gente tenha domínio para não se entusiasmar excessivamente. Porque senão nós vamos ter aquele efeito pirotécnico, aqueles shows maravilhosos, 15 minutos de fogos e acabou. Essa serenidade ao estudar a doutrina, essa serenidade diante dos fenômenos mediúnicos é que nos faz perseverar, é que nos faz continuar a acreditar e querer e desejar conhecer. Outra característica bastante interessante foi o cuidado que Allan Kardec teve para selecionar as comunicações que eram recebidas. Porque a gente sabe, e nós vimos aqui, era alguma coisa extremamente primária ainda. As pancadas, as letras, as palavras chegando quase que letra a letra, de uma forma muito demorada.
As pancadas. Então, só para a gente gravar, porque senão fica o pessoal que está ouvindo não vai saber o que está acontecendo. Ela está contando que em 1940 a mãe contava que havia uma menina e existia o fenômeno das pancadas. Então, é só para a gente situar aí, né? O fenômeno das pancadas não é um fenômeno que as pessoas não conheçam. O próprio depoimento aqui já mostra que as pessoas já sabiam disso, já vivenciavam de alguma forma. E a doutrina espírita ela vem com essa função. Outra condição também que o jornalista Deolindo Amorim traz para nós aí como condição indispensável aí para o espírito científico, a prudência. Então, serenidade, domínio próprio, seleção das comunicações, prudência nas declarações, sempre com a preocupação de evitar divulgação precipitada de fatos que ainda não foram totalmente comprovados. Então, a gente precisa ter muito cuidado também. Muitas vezes as nossas sensações são muito físicas, são muito porque queremos ter. O que nós vamos estudar lá na frente a respeito de mediunidade, animismo. Existem sensações que são produzidas pela própria pessoa, pelo próprio médium, e não há nenhuma interferência espiritual. Por isso, estudar a doutrina carece de serenidade, de prudência, de domínio próprio, como ele está dizendo, e principalmente de muita humildade. Porque a humildade é condição do espírito. Depois eu deixo esse salário. É condição do espírito científico, interessado na procura da verdade acima de tudo. Então, essas características aí, o jornalista percebeu em Allan Kardec e trouxe isso para nós, para que a gente pudesse também, aqueles que estão entrando para a doutrina espírita, pudessem também desenvolver e perceber como isso é importante para que a gente possa avançar. Espiritismo e ciência. Para Allan Kardec, espiritismo e ciência se complementam. A gente já falou também sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, não é isso? Então, só para a gente, como estamos falando de método, critério, Allan Kardec dizia que espiritismo e ciência se complementam. Espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. Qual que é o objeto da doutrina espírita? O objeto da doutrina espírita é exatamente estudar essa inter-relação entre o plano da matéria e o plano do espírito. É estudar essas comunicações, essas interações, porque já sabemos que os espíritos estão entre nós. Ao contrário do que muita gente queria aí, que os espíritos estivessem em um lugar reservado e que não tivesse acesso, hoje, através das comunicações mediúnicas e através do estudo da doutrina e de outras doutrinas que trazem esse tema, nós sabemos que estamos aí rodeados por uma nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? São aqueles que estão sintonizados em nossa frequência mental. Daí a importância de vigiarmos e orarmos. Daí a importância de estarmos sempre vibrando no bem. De buscarmos evitar influenciações negativas em nossas vidas. Porque somos nós que acionamos aí esse dispositivo para convidar aqueles espíritos que talvez não sejam os adequados à nossa companhia. Como também somos nós que, ao nos iluminarmos pela prece, convidamos aí a proteção dos nossos benfeitores. Então, esse processo é muito interessante. E o Allan Kardec vai dizer, né, que ele diz isso na Gênese, que assim como a ciência propriamente dita tem um objeto de estudo, o que a ciência estuda? As leis materiais, as leis do princípio material. O objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, nós estudamos as leis do princípio espiritual e tentamos compreender a validade. Por que fazemos isso? Por que a gente quer estudar plano espiritual? Qual que é a validade disso? Para que isso serviria para nós? Quem gosta de ler aí as obras espíritas, as obras tanto as da codificação, quanto outras que chegaram para nós através de médiuns sérios aí em nossa doutrina, vai perceber o quanto os espíritos trazem aí de ensinamento para nós. Quantas coisas que eles nos ensinam a partir das suas experiências, até de fracassos e de derrotas, de sofrimentos e até de alegrias, para que nós possamos segui-los.
ou pelo menos entender um pouco o que ocorre aí do outro lado da vida, né? Do outro lado do véu que cobre aí esse limiar entre a vida material e espiritual. O conhecimento da ciência não pode estar completo sem o conhecimento do espiritismo. E vice-versa. Espiritismo sozinho também não se complementa. E aí é importante a gente entender isso. O que Allan Kardec vai dizer? Ele vai dizer que a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio à comprovação. O espiritismo utiliza-se dos métodos científicos a fim de que possa se comprovar a veracidade da doutrina. Da mesma forma, a ciência se apoia no espiritismo, porque muitas situações aí que podem parecer inexplicáveis, à luz do plano espiritual, nós conseguimos encontrar explicações que acomodam as nossas angústias, que resolvem os nossos sofrimentos. Quando estamos diante da vida e encaramos a vida não apenas como uma passagem e vou viver tantos anos e vou morrer e vou acabar, não é assim? Porque se eu encaro a vida dessa forma, eu vou sofrer muito. Porque realmente quando um filho morrer, ele vai morrer mesmo, vai acabar. Eu só penso na matéria. Então, se eu penso que não, que ele é um espírito e ele tem uma individualidade e principalmente que ele é um empréstimo de Deus, se Deus o chama antes, se o circuito, se a caminhada dele se interrompe, fica mais fácil acomodar isso em nosso coração. Não nos destitui da saudade, hora nenhuma, não nos destitui de uma dor inicial, até porque ainda não lidamos com essas separações com tanta tranquilidade. Na doutrina, estudando a doutrina, nós procuramos tentar compreender minimamente para nos confortar. Então, só para a gente fechar esse tópicozinho, essa complementação que o codificador traz para nós. Ciência é muito importante. É aquilo que muitas religiões tradicionais fizeram durante muitos séculos, de tentar colocar a ciência como se fosse um plano do profano, a ciência no profano, a religião sagrada, as coisas sagradas não se misturam. Para a doutrina espírita, tudo é sagrado. Tudo que chega para nós no planeta, chega com a bênção de Deus, chega pela misericórdia para nos ensinar, para nos auxiliar. Então, não existe nada que esteja entre nós que não haja permissão da espiritualidade. E a gente precisa ter isso muito claramente. E com a ciência não seria diferente. Então, nós não temos que ter nenhuma aversão aos fatos científicos, muito pelo contrário. Nós temos que, a partir dos fatos científicos, cumulados com o nosso conhecimento doutrinário espírita, tentar até ampliar mais as nossas mentes e perceber que muitas coisas que ocorrem, muitas coisas que ainda não foram definidas, podem estar próximas de se resolverem ou ainda necessitam de alguma maturidade da nossa parte. Muito bem. Um outro tópico também que o codificador fala é a respeito do espiritismo não é da alçada da ciência. Ele fala que o fato da ciência oferecer ao espiritismo o apoio e a confirmação não garante à ciência competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. São coisas diferentes. São coisas que se complementam, mas um não vai falar pelo outro. A ciência não sozinha, isoladamente, ela não está aí, ela não consegue, ela não tem aí as condições necessárias para falar do espiritismo. A ciência não tem competência para tratar dos assuntos doutrinários. Os assuntos doutrinários são assuntos que envolvem o espírito. A partir do momento que entendemos que somos mais do que matéria e entendemos que vivemos num mundo de prova e expiação, nós também temos que entender que existem limitações. E muitas limitações da matéria não podem ser percebidas ainda pelo conhecimento que temos. E, às vezes, avançamos muito mais pela intuição, pela nossa espiritualidade. Sabe quando a gente tem a sensação assim, de que entendemos,
várias coisas, mas às vezes não sabemos muito bem como conformar isso em métodos e sistemas para explicar para as pessoas. Como é que a gente formata, como é que a gente sistematiza determinadas situações. E é isso que o codificador está dizendo. Olha, a ciência é extremamente importante. O espiritismo, ele usa a ciência para comprovar uma série de situações, de experimentos, mas a ciência ela não tem competência para falar pela doutrina espírita. As observações feitas na doutrina espírita não podem ser feitas da mesma forma como são feitas pela ciência. Elas requerem condições especiais e outro ponto de partida. A ciência propriamente dita é como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ele fala isso 2 vezes, por isso que está repetido. A ciência não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso tem. Deixando bem claro que a ciência não tem que se ocupar com as questões espirituais e que o seu julgamento tem pouca importância. É importante considerar que, ao se referir às ciências ordinárias, e aí a gente tem que lembrar, lá naquele tempo, lá da fase histórica, nós estamos falando de um período em que havia o positivismo, aquelas ciências que eram tratadas de uma forma muito, muito dogmática, muito, para a gente tentar uma linguagem mais comum para nós. A questão era muito provado, tudo tinha que ser prova, tudo que tinha que ser confirmado para que as pessoas não tivessem dúvida. Então, o Allan Kardec fala de uma ciência desse tempo. Nós não podemos deixar de levar em consideração que hoje, nos tempos modernos, a ciência leva vários fatores espirituais como fatores importantes. Hoje nós já temos médicos, pediatras, que não dispensam a opinião de uma mãe, por entenderem que a mãe possui uma intuição, possui uma relação com o filho, que pode, às vezes, identificar, diagnosticar e auxiliar ali num tratamento e economizar uma série de exames. Exatamente para dizer que a ciência não pode ser fria. Ela não prescinde, ela não deixa de necessitar das questões aí que nos ligam ao nosso espírito. E aí, nós passamos aí por essa situação em que a ciência não tem que se ocupar com as questões ligadas à espiritualidade. E que Allan Kardec, quando ele falava dessa ciência, quando ele postulou essas afirmações, ele falava exatamente daquele momento, daquelas ciências kantianas, daquela razão sobre todas as coisas, das ciências puras, isoladas, das áreas de conhecimento separadas. Ele não se referia, obviamente, ao que a gente vê hoje. Imaginem, hoje um médico leva em consideração a força da fé. Uma prece com fé é capaz de modificar um quadro de um doente, sim. E hoje a ciência não faz. Os médicos mais sensíveis, mais preparados para trabalhar com o humano, já levam isso, já têm isso como uma certeza. Tá? Muito bem. Outro ponto aqui que vamos trazer também para pensarmos um pouco sobre o método de investigação científica dos fenômenos espíritas. O método de investigação científica adotado por Allan Kardec, na comprovação do fato mediúnico, é o método experimental. O que Allan Kardec faz? Ele começa a perceber que, além daquelas bancadas, que você lembrou bem, que existia lá em 1940, mas ainda foi bem antes ainda, em outro século, que aquelas pancadas, elas precisavam ser observadas. E ele precisava de alguma forma, de algum método científico para isso. E o método que ele usa é o método, inclusive, do empirismo, do positivismo, que é o método experimental. Então, ele vai dizer que o método que ele usou foi o experimental, aquele mesmo método que é aplicado nas ciências positivistas, que é esse do experimento, da observação. Você observa, relaciona, documenta, observa novamente. Fundamentado, na observação, na comparação, análise sistemática e conclusão. Então, Allan Kardec observava aquelas comunicações. Incansavelmente, ele participava das reuniões, ele
via e percebia ali a postura dos médiuns e ia analisando tudo aquilo ali. Ia observando, ia comparando as comunicações. Quem estuda mediunidade sabe disso. Existem formas de comunicações que vão variar de acordo com os médiuns, capacidade do médium também para interagir com o espírito. É importante que o médium se prepare para interagir, que o médium estude para poder entender, porque como que um encarnado que não domina o alfabeto, não domina o vocabulário, pode receber uma intuição aí de um espírito já avançado no plano espiritual? Fica muito difícil. Então, o convite nosso para o estudo é exatamente um convite para preparar para esses intercâmbios. E Allan Kardec observava tudo isso. Segundo Allan Kardec, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando-se o método experimental. Aos fatos novos, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observava, comparava, analisava e, remontando os efeitos às causas, chegava à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Na doutrina espírita, não foram os fatos que vieram confirmar a teoria que veio explicar e resumir os fatos. Então, os fatos já existem, a mediunidade está com a humanidade e isso é um fato. Ninguém precisa duvidar disso. A gente pode não querer. Como de vez em quando nós encontramos por aí muitas pessoas que já falam, não, é melhor não falar nisso. Morte, é melhor não falar nisso. Espírito, Deus me livre, sai de mim. Não quero nem conversar sobre espíritos, vocês estão doidos, né? Mediunidade piorou. O que a doutrina espírita faz não é nada inovador. O que a doutrina espírita faz é tentar entender o que já nos acompanha desde que nos associamos como homens em busca de uma civilização, de uma vida aí em comunidade. Desde os primórdios que a mediunidade está conosco e os fenômenos também. Só que antes talvez não tivéssemos ainda a condição de compreender. E aí acabávamos deixando tudo para o sobrenatural, para o assombração. É assim, quem nunca ficou com medo de assombração? Não vou passar na porta do cemitério porque tem assombração, não vou fazer certas coisas. Quem mora no interior sabe bem o que eu estou falando. Aquele medo do que não conheço. A doutrina espírita vem nos dizer que não precisamos temer. São espíritos que, como nós, estão jornadeando aí para a evolução. São espíritos que, como nós, precisa aprender, precisa de experiência, precisa do nosso amor, das nossas orações, para que a gente possa, para que juntos possamos formar aí essa proposta que é de Jesus, da fraternidade universal. Muito bem. Então, só para a gente fechar esse tópico, o tópico do método de investigação dos fenômenos. É correto dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Então, o espiritismo ele vem com um método depois que o fato acontece. Depois que vários fatos ocorreram, uma série de fatos analisados, ponderados, anotados pelo codificador, comparados, é que vem aí a doutrina tentando explicar e dando conta aí desses acontecimentos. O espiritismo e a lógica indutiva. E aí, para a gente falar de lógica indutiva, a gente precisa saber o que é indução e dedução. Senão fica difícil para a gente entender. Não é assim? Então, o que é método indutivo, método dedutivo? Indutivo é o processo pelo qual uma experiência particular, pontual, ela se torna geral. Então, várias experiências individuais passam a formar aí uma ideia mais global. E o processo dedutivo é o contrário. É aquela em que do geral eu parto para o individual. Só para a gente ter um exemplo aí. E aí eu trouxe uns exemplos. Por exemplo, um exemplo de método indutivo. As maçãs que comi são doces. Logo, todas as maçãs são doces. Isso é indução. Eu parto de algumas experiências pontuais. Eu comi, todas as maçãs que eu comi são doces, mas pode ser que alguma não seja. Né? O do dedutivo é o geral para o particular. Todos os gregos têm barba, Zenão é grego, logo Zenão tem barba. Também
é alguma coisa que reduz, né? A ideia é que a indução e a dedução sirvam como trabalhem unidas para a gente poder chegar no método. Na indução científica, chega-se à generalização pela análise das partes. Só para a gente entender um pouquinho, é isso que Allan Kardec faz. Ele analisa individualmente cada comunicação, cada fenômeno que surgia diante dele. Então, ele vai de pontos e pontos pequenos, individuais, para que ele possa chegar numa conclusão maior. E isso não foi uma coisa que aconteceu uma nem duas vezes. Foi preciso muito tempo para que ele pudesse realmente trazer aí essas ponderações a partir de suas observações. Tá? Então, para chegar a esse resultado lógico, é necessário observações repetidas, que é o que o codificador fez, de uma experiência ou de um acontecimento. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. Olha o que Kardec fala a respeito. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Essa a postura que o jornalista espírita, o Deolindo Amorim, traz para a nossa observação. É essa postura do cientista. Ele observa, ele faz com que, ele procura as causas. Todo efeito tem uma causa. Não é assim que a gente aprende? A lei de causa e efeito? Nada acontece sem que haja algo precedendo aquilo. E é esse comportamento aí científico que ele vai relatar para nós, exatamente para nos dar um conforto aí de perceber que a doutrina não nasce aleatoriamente. Ela nasce das mãos de alguém que já havia sido preparado na vida, o nosso professor, um menino criado dentro de um ambiente apropriado, e esse menino, professor, educador, ainda recebe a influência de um outro grande educador, para que posteriormente ele pudesse entender, sistematizar, trazer um método científico para essas observações que ele fez. Muito bem. Controle universal dos ensinos dos espíritos. 2 importantes critérios, igualmente tomados à metodologia científica, foram adotados por Allan Kardec na difícil tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita. Então, Allan Kardec ele segue 2 critérios que ele considera extremamente importantes para compreender a doutrina. E aí vocês vão lembrar, porque a gente até falou dele aqui hoje. O primeiro deles é a generalidade ou universalidade. E o outro é a concordância dos ensinos dos espíritos. Generalidade ou universalidade. O fenômeno acontece em todo lugar. Aqui, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. O fenômeno ele não vai acontecer. O único médium que tem o poder de ter aquele fenômeno realizado é o fulano. Não. Isso é criar sistema. Isso é criar hierarquia desnecessária. Não existe isso. Essas informações que vieram para nós, a codificação, ela chega para nós por vários caminhos. Os fenômenos das pancadas, as próprias mesas girantes, elas ocorrem em vários lugares diferentes. E quando estudamos a respeito da receptividade de Allan Kardec, quando convidado pelo Espírito de verdade a servir de instrumento para a doutrina, e isso está narrado, e nós trouxemos isso aqui para o nosso estudo, ele se posta diante daquela missão semelhante a Maria. Eu sou o servo, me diga o que eu tenho que fazer, eu vou ter condições de fazer. E o Espírito foi muito, muito incisivo. Olha, é uma missão difícil, vai exigir muita disciplina, vai exigir muita humildade, mas, e se você não conseguir fazê-la, realizá-la, outro virá. Porque o conhecimento, chega um momento que o plano espiritual
É o momento da revelação. E essa revelação vai acontecer de qualquer jeito. Então não adianta matarmos um profeta porque outro vai surgir. Não adianta tentarmos fechar um conhecimento, encarcerar um conhecimento, porque se é o momento dele surgir entre nós, ele vai acontecer. E essa é uma característica extremamente importante. É um critério que foi utilizado por Allan Kardec, exatamente esse do reconhecimento da universalidade dos fenômenos. Que os fenômenos, ele percebe que os fenômenos ocorrem nos mais diversos locais, através dos mais diversos médiuns. Isso é importante. Porque às vezes a gente acha que só pode ser médium quem fez tal curso. Mentira. Você pode às vezes não saber nem desenhar. Claro que você favorece seu espírito, se você sintoniza com ele. Se você percebe do seu espírito, que seu espírito é um médico, seu espírito que te tutela é um médico, e você resolve estudar medicina, você facilita muito a vida dele, não é assim? Facilita muito. Mas os espíritos em geral são espíritos imbuídos de muito amor, de muita caridade, de muita fraternidade. E essas virtudes, elas não necessitam de banco de escola, nem de grau obtido em academias. Elas necessitam simplesmente que o espírito esteja pronto. São virtudes que não se aprende em escola, são virtudes que não se conquista pelo poder do dinheiro. E Allan Kardec percebe essa diversidade, essa possibilidade dos fenômenos espíritas acontecerem em diversos lugares, através de diversos médiuns, das mais variadas formas e de formas graduais. Quem quiser, interessa ler mais sobre isso, Livro dos Médiuns, que traz tudo isso assim de uma forma belíssima, para que possamos compreender de verdade aí essa riqueza de mediunidade. Esse outro critério aí, concordância dos ensinos dos espíritos. Os espíritos precisam ser coerentes. Se eles vêm para nos auxiliar, se eles trazem para nós mensagens que vão nos auxiliar, não se justifica ter uma mensagem que seja discordante da outra. A espiritualidade precisa trazer para o planeta, ela traz para o planeta exatamente aquela informação que concorda, que é a mesma. O Centro Espírita lá da Bahia, que trabalha seriamente, ele recebe, claro que mudadas as proporções aí, mas a mensagem trazida pela espiritualidade, ela tem o mesmo teor que qualquer outro centro espírita localizado no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. A mensagem dos espíritos para nós, elas concordam aí nos seus ensinamentos. A ideia de que somos espíritos imortais, a ideia da reencarnação, isso é unânime. Não se diverge a respeito disso. De que a vida não termina no túmulo. Que beleza, né? Que bom. Graças a Deus que a gente vai poder ter muitas oportunidades. Inclusive, sabendo que temos muitas oportunidades, o que eles nos ensinam? Não perca essa oportunidade. Porque a boa oportunidade é essa que a gente vive agora. E às vezes a gente fica aí querendo, deixa de viver o agora para ficar pensando no que já foi ou pensando no que vai vir. Essa instrução dos espíritos é a mesma. Em qualquer lugar que os espíritos estiverem diante de afoitos, e eu acho que esses afoitos e ansiosos estão em todos os lugares, o conhecimento que eles vão nos trazer é exatamente no sentido de valorizar os momentos, e valorizar o momento que estamos vivendo agora. E deixar que o passado fique lá, porque você não vai retornar para alterá-lo. E deixar que o presente que construa o futuro, e não diferente. Porque se fizermos assim, é como se você dirigisse um carro olhando para o retrovisor. Você vai bater. E viver o agora pensando no amanhã ou pensando no passado é dirigir um carro olhando para o retrovisor. Você vai acabar tendo resultados que não são muito, muito favoráveis. Então, esses critérios, os critérios de concordância dos ensinos e o critério da universalidade, com o suporte do uso da razão, do bom senso e da lógica, rigorosamente emprestam à doutrina espírita força e autoridade.
Essas são as palavras do nosso codificador. Na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a gente tem a seguinte informação. Quis Deus que a nova revelação, o Espiritismo, chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Quis Deus que a doutrina dos espíritos chegasse por vários canais, e não somente e exclusivamente por um. Não temos uma autoridade, nós temos vários, e graças a Deus, das formas mais diversas, a doutrina chegou. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode-se fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam coletividades. Então, a gente pode exterminar mas a coletividade não. Podem queimar-se os livros, mas não podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poder saciar a todos nela. Então, a doutrina dos espíritos, se não por um caminho, ela viria por outro, e ela estaria aí da mesma forma, talvez com uma maquiagem diferente, mas trazendo aí o mesmo conteúdo. Não será a opinião de um homem que se aliarão a outros, mas a voz unânime dos espíritos. E a gente, como espírita, precisa ter isso muito sinceramente em nossos corações. E nós não temos que nos envergonhar, mas também não temos que ficar jogando a nossa doutrina em ninguém. Mas temos que ter convicção que a doutrina espírita não é algo de um só. Ela é uma realidade para todo mundo. É uma realidade que todos vão vivenciar. Esse nosso lado espiritual, queira ou não queira, ele está aí. A gente, às vezes, reluta para aceitar, porque ainda queremos viver aí na infância das inconsequências. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita e descobre que ninguém vai vir perdoar os nossos pecados e que a cada ação existe uma responsabilidade, existe um efeito, porque eu dei causa a ele, isso realmente me tira da zona do conforto de ser vítima das minhas dificuldades. Então, a doutrina dos espíritos, ela é universal. Essa universalidade dos espíritos que se comunicam na Terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e a sua autoridade. Quis Deus que sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só homem. É por isso que nós não temos um papa, é por isso que nós não temos uma autoridade maior. Nós temos vários, e eu sempre gosto de dizer isso, vários homens de boa vontade e principalmente no anonimato. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. A concordância é a base em que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade, e a ninguém dizemos, crede em tal coisa porque somos nós que vô-la dizemos. E isso nós precisamos botar na nossa cabeça de espíritas, porque respeitando a individualidade de cada espírito, nós não podemos nos arvorar a sermos os donos da verdade. Nunca, em momento algum. Até porque nós somos falíveis. E às vezes nós podemos estar com discursos bonitos, mas com autoridade que tira a legitimidade do nosso discurso. Então, é um aviso mesmo, essa chamada aqui que o doutrinador dá para nós é para pensarmos. Nós não somos
árbitros de nenhuma verdade absoluta. E a ninguém nós podemos dizer, creia nisso, porque sou eu que estou dizendo. Não, de forma alguma. A nossa opinião, segundo o codificador, não passa aos nossos próprios olhos de opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não nos consideramos mais infalíveis do que qualquer outro. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicação de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condição de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa concordância entre as mensagens e orientações recebidas nos mais diversos lugares e pelos mais diversos médiuns, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Isso é extremamente importante. A concordância das comunicações. Um espírito do bem, um espírito iluminado, ele não entra em contradição com os princípios doutrinários. Ele não te diz algo hoje e contradiz isso amanhã. É preciso que a gente tenha muito cuidado, muito conhecimento, para não entrarmos nesses caminhos aí da ilusão e do engano. Kardec, ele diz o seguinte, e só para encerrar, porque nós estamos encerrando mesmo, com as palavras do codificador, generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. A condição da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Então é preciso que haja concordância e generalidade, senão ainda não integrou a doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada aos demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita. Resumindo isso, a doutrina espírita ela é coerente nos seus ensinamentos. Aquilo que não está em consonância com os ensinamentos da doutrina, não faz parte da doutrina. É o que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia fazer o contrário do que dissera. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. E como a gente sabe que eles não vão deixar de existir, vamos estudar na nossa doutrina com muito amor, com muito carinho, mas, acima de tudo, com muita seriedade, com muita disciplina, para que a gente entenda de verdade a grandeza do significado desses ensinamentos que chegaram para nós pelas mãos do codificador Allan Kardec. Eu agradeço a oportunidade e na próxima semana nós vamos continuar com os nossos estudos aí da doutrina, passo a passo, bem tranquilamente. Boa noite.